Vamos lá, pessoal, estamos indo para a nossa terceira e última aula do segundo módulo da Escola de Evangelistas. Como eu falei no início, esse módulo é sobre o preparo evangelístico. Já iniciamos com toda a perspectiva de estabelecer um ministério urbano. Então, é uma visão mais macro da coisa, uma visão mais geral de como iniciar uma leitura de campo, uma pesquisa, um plano de ação realmente para fazer conexões, relacionamentos e tudo mais. Na nossa segunda aula, nós trabalhamos sobre abordando e costurando o Evangelho, onde a perspectiva era de instrumentalizar vocês, todos nós, com a metodologia do Q3, que nos daria ferramentas necessárias para fazer uma abordagem evangelística de qualidade, envolvendo desde a conexão, a interação, a informalidade, enfim, a ideia realmente era nos desenvolver em todos os aspectos. Agora, a nossa ideia é mergulhar nas tentações no evangelismo. Não pretendemos ser muito longos no que nós temos a falar com vocês, porque o mais importante até agora, na parte do preparo evangelístico, a gente já trabalhou. Só que temos que ter em vista que nas abordagens evangelísticas, principalmente eu quero adiantar a vocês que quando a gente começou a preparar esse material da Escola de Evangelistas, essa parte das tentações no evangelismo, elas fariam parte do método do Q3. Só que elas foram tiradas por quê? Em primeiro lugar, o método do Q3 ficou bem fechadinho, bem redondo, vamos dizer assim. Então, quando foi colocar no final das contas, pensamos, é melhor nós termos uma aula inteira para trabalhar sobre o método do Q3. É muita informação e muita coisa para se assimilar e colocar em prática. Porém, algo que não poderia ficar de fora, que também faz parte do livro do Mike Shipman, o Q3 mesmo, são algumas tentações que passam no nosso coração ou que tentam surgir no nosso coração em todo momento que a gente ouve sobre abordar evangelisticamente alguém. Seja um desconhecido, seja um amigo, tá bom? Mas principalmente abordar pessoas que não conhecemos. Mais uma vez eu quero lembrar do pano de fundo do livro Q3. É um contexto muçulmano onde tem hostilidade, ameaça à vida e perigos realmente concretos, que vão muito além de cancelamentos, que vão muito além de má fama, que vão muito além de pessoas se afastarem. Pode envolver a perda da própria vida. Então, quando eu começar a citar essas tentações, eu quero que vocês sempre vejam a profundidade por trás do contexto no qual o livro foi escrito e trazendo para o nosso contexto se nós deveríamos ser tentados nessas áreas. São sete tentações, tá bom? 7 tentações que são muito interessantes. Em primeiro lugar, o de ser cuidadoso demais. Pensem bem quantas vezes isso faz mais sentido ainda no contexto muçulmano. Pensem só, você está num lugar hostil, talvez pense na maior hostilidade que um jovem enfrenta hoje em dia, no contexto universitário às vezes. É onde realmente lá ele pode ser perseguido por conta da sua fé ao se posicionar como um cristão. Mas pense também no contexto muçulmano, realmente de ameaça à vida. Não faz sentido, às vezes, a gente pensar, poxa, temos que ser cuidadosos. Afinal, se eu pregar o evangelho aqui de primeira, as pessoas vão descobrir que eu sou cristão. Isso pode gerar uma perseguição, isso pode gerar um risco para a minha vida. É melhor ser cuidadoso. Então, a tentação, ela gira realmente em torno do cuidado. Mais uma vez, a tentação, ela sempre se apropria de coisas legítimas, como a vida, como todo o trabalho que está sendo desenvolvido, como realmente, se eu for cuidadoso, eu vou conseguir pregar o evangelho depois. Só que a gente perde de vista a urgência da pregação do evangelho. Mais uma vez, estamos falando de missionários que estão dispostos a correr risco com a própria vida, dizendo, cuidado com essa tentação. O antídoto para essa tentação é lembrar que, no fim das contas, a pregação do evangelho é urgente. E que todo mal, mal que vier a partir dessa tentação,
ou melhor, a partir da pregação do Evangelho, no fim das contas vai contribuir para o reino de Deus. Lembre-se que havia um contexto profundamente hostil na igreja primitiva para se compartilhar o Evangelho, lá em Jerusalém, em Israel do primeiro século. Mas isso não desanimou os apóstolos e os discípulos da igreja primitiva de pregarem o Evangelho com ousadia. Em nenhum momento eles colocaram a vida deles como algo muito especial. Quem dirá a nossa reputação? Quem dirá o nosso emprego? Quem dirá os nossos bens? A gente precisa realmente lembrar que a pregação do Evangelho é urgente. O destino de almas está em jogo. Nós não podemos ficar colocando essas coisas em segundo, ou até em terceiro, ou quarto, ou quinto plano, por conta de outras coisas que nós consideramos mais importantes. A segunda tentação é a de ser realmente inteligente. Às vezes, nós queremos compreender mais a cultura onde nós estamos inseridos. Nós queremos compreender mais as histórias de origem, compreender mais como aquele povo pensa, como aquele povo se comporta. Só que a gente vai literalmente nessa tentação. Eu quero compreender mais antes de pregar. Só que a gente vai colocando o Evangelho para depois, e nunca pregamos o Evangelho. Eu quero que vocês vejam que essas tentações, elas escondem o fato de que nós não precisamos deixar de pregar o Evangelho para sermos cuidadosos. E nós também não precisamos deixar de pregar o Evangelho para sermos estudiosos da cultura. Então, o antídoto para ser realmente inteligente é estude a cultura. Se relacione com pessoas do contexto, realmente ande com elas, pergunte para elas coisas, faça isso mesmo, mas pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Não deixe de pregar o Evangelho. E enquanto você prega o Evangelho, vá estudando e aprendendo mais sobre a cultura. Na verdade, se vocês viram a aula anterior do Q3, vocês vão perceber que o Q3 é um método profundamente dialogal. Então, você vai conseguir, toda vez que abordar pessoas, aprender mais coisas sobre a cultura delas, sobre a forma que elas veem a religião, sobre a forma que elas veem a vida, o pecado, o mal, o mundo. Então, não deixem de pregar o Evangelho. A terceira tentação que nós temos para não abordar uma pessoa pregando o Evangelho é a tentação de fazer amizade com ela. A gente acaba caindo nessa tentação dizendo: eu vou me tornar amigo dela, e depois que ela confiar bastante em mim, que a gente estiver bem próximo, bem íntimo, aí então eu vou pregar o Evangelho, porque dentro de um contexto de amizade vai ser mais fácil. Isso não é uma mentira, mas é uma desculpa. É uma desculpa para não pregar o Evangelho e temer que a pessoa se afaste de você. E o Mike Shipman diz algo muito verdadeiro. Se numa conversa amiga e como a conversa do método Q3, você compartilhando o Evangelho com respeito e com transparência e informalidade, aquela pessoa decidir se afastar de você, talvez ela não fosse uma boa amiga para se ter. Porque bons amigos são pessoas que estão dispostas a conversar sobre tudo com respeito e com realmente atenção ao que o outro tem para dizer. Então, cuidado com a tentação de querer, acima de tudo, fazer amizade. Ou como alguns vão colocar, eu quero que essa pessoa se converta a mim para depois se converter para Jesus. Cuidado, porque às vezes, e eu falo por experiência própria, a gente se acomoda e se conforta no fato de que a gente fez uma amizade que acabou ganhando um significado tão grande que a gente decide empurrar com a barriga e nunca pregar o Evangelho para ela, com medo do Evangelho destruir aquilo que nós construímos. Então, cuidado. Cuidado com essa tentação. A quarta tentação é a tentação de ser um exemplo silencioso. Quem nunca ouviu a famosa frase que ela é atrelada a tantos autores que eu estou indisposto a dizer o nome de algum? Pregue. Se necessário, fale. É muito perigosa essa frase, porque ela não é bíblica. Biblicamente falando, a pregação do Evangelho envolve fala, envolve a verbalização. Na verdade, o Evangelho é uma notícia. A gente aprendeu sobre isso no primeiro módulo da Escola de Evangelista. Então, não se conta uma notícia com a vida. Não se conta uma notícia com um exemplo. Uma notícia é contada com os lábios. Uma notícia é contada com a voz. Uma notícia é contada de forma oral. Nós precisamos verbalizar, anunciar, proclamar o Evangelho.
Isso não quer dizer que não devemos ser um exemplo. Na verdade, é essencial que tudo que nós preguemos sobre Jesus, a nossa vida confirme. A nossa vida revele alguém que crê realmente nisso, tá bom? Então, que sejamos exemplos, mas que, antes de tudo, preguemos o Evangelho. E enquanto preguemos, que sejamos bons exemplos a serem seguidos e também a serem representantes da mensagem de Jesus. A quinta tentação que nós temos é a de ser realmente generoso. Acaba que isso acontece muito em contextos diversos, seja em evangelismos ou missões periféricas, ou em comunidades, ou até em alguns contextos transculturais onde a pobreza impera muito, acaba acontecendo de, antes de eu pregar o evangelho, eu vou estabelecer uma rede de cuidado e de lidar com a fome, lidar com a pobreza, vestir os pobres. Beleza, mais uma vez, a justiça social, a ação social, o trabalho com as necessidades das pessoas dentro do contexto ou na cena, como o Luke diz no livro dele, que a gente falou nas aulas anteriores, é super bem-vindo. Se você vê uma necessidade de cesta básica num contexto, se você vê necessidade de servir um almoço comunitário em outro contexto, se você vê necessidade de vestir pessoas que estão com poucas roupas ou com frio e dar a elas agasalhos, maravilha, tudo isso é muito bem-vindo. Pessoas que não têm condições de comprar medicamentos e você fazer uma mobilização para que consiga comprar medicamentos, glória a Deus. Mas não podemos deixar de pregar o Evangelho. O evangelismo, ele anda de mãos dadas com a justiça social, tá bom? Nós não podemos substituir um nem o outro, mas não podemos deixar de pregar o Evangelho no afã ou na desculpa de que estamos sendo generosos, preparando o terreno para então pregar o Evangelho e todos nos ouvirem. Não, preguemos o Evangelho e sejamos generosos. Preguemos o Evangelho e acabemos com a fome. Preguemos o Evangelho e lutemos com a pobreza, contra a pobreza. Mas que não deixemos de pregar o Evangelho em momento algum. A maior fome não é a fome da barriga, é a fome da alma. Mas não podemos também desprezar a fome da barriga. Precisamos buscar alimentar o ser humano todo. Ser realmente encarnacional. Às vezes nós queremos estar tão por dentro da cultura e sermos parte dela, no sentido das pessoas conseguirem se conectar com a gente entender aqueles costumes que estão lá e nós estamos vivendo com elas, que a gente acaba deixando também para depois pregar o Evangelho. Na verdade, às vezes acreditamos que se formos encarnacionais, se estivermos ali, nós iremos atrair as pessoas para estarem conosco. Mas a gente acaba mais uma vez deixando o Evangelho de lado, acreditando que a encarnacionalidade ela é suficiente. Se eu encarnar a cultura, eles vão me ver, vão se identificar comigo e vão vir comigo. E às vezes usamos até Jesus como um modelo disso. Mas esquecemos que Jesus era um pregador nato. Um pregador nato do reino de Deus. Mais uma vez, o antídoto para isso é: pregue o Evangelho enquanto você encarna na cultura. E nisso você vai alcançar pessoas de dentro da cultura, vai capacitá-las a abordar o Evangelho e elas mesmas vão ser encarnacionais, porque elas já são daquela cultura. Então, não deixe de pregar o Evangelho. Não há desculpa ou tentação legítima para pregarmos o Evangelho. Vocês estão vendo que todas essas tentações são coisas que podem andar juntas com a pregação do Evangelho. Então, não vamos cometer a loucura de deixar o Evangelho em segundo, terceiro ou que for plano. O Evangelho é prioridade de nós evangelistas e do povo de Deus de forma geral. Quando nós estabelecemos uma igreja em qualquer outro lugar, na verdade, a prioridade é que aquela igreja seja uma igreja onde o Evangelho seja pregado. E enquanto isso, ela seja cuidadosa na forma que ela vai pregar e estabelecer a igreja dela, que ela seja inteligente na forma de analisar e estudar a cultura, que ela realmente faça amizades verdadeiras e profundas dentro daquela comunidade, com aquelas pessoas, com os vizinhos, que ela seja um exemplo silencioso mesmo, ou melhor, né? Que ela seja um exemplo, silencioso não, mas realmente que as pessoas olhem e digam: aquele ali realmente é um cristão, aquele ali anda como Jesus. Que seja realmente generoso.
As pessoas vão olhar para essas igrejas e ver essas igrejas trabalhando, buscando servir necessidades nas comunidades e nos contextos onde elas estão inseridas, e também uma igreja encarnacional. Ela vai ser tudo isso, mas ela nunca vai deixar de pregar o evangelho, desde o momento que ela iniciar o seu trabalho naquele local. Mas calma, eu não terminei. São 7 tentações. E a última tentação é a de sermos realmente ocupados demais para evangelizar. E essa tentação é a tentação da gente olhar para a nossa vida com agendas tão importantes que a gente não tem tempo para pregar o evangelho. Quando a gente acaba faltando, às vezes, alguns evangelismos, ou para não ser muito de evento, né? Mas talvez você não seja de frequentar os evangelismos da igreja, mas pelo menos você evangeliza sozinho, não? Então, se você não frequenta os evangelismos da igreja, se você não participa das atividades evangelísticas da igreja, e se você também não evangeliza sozinho ou com amigos que você chama para evangelizar com você, então significa que você não evangeliza. Significa que você prioriza tudo na vida, menos o evangelismo. Ou seja, em outras palavras, você não tem tempo. Em outras palavras, você está ocupado demais. É triste porque, deixa eu lembrar você que a prioridade de Deus para a sua vida é a pregação do evangelho. É a manifestação do reino de Deus. Olha para a sua vida e pensa realmente no que tem te ocupado, e um antídoto para isso tira algumas atividades que estão sobrando e coloca o evangelismo que está faltando na sua vida. Nós não podemos deixar o evangelismo de lado. Deus espera que nós realmente nos tornemos testemunhas verdadeiras do seu evangelho e do seu reino nesse mundo. Essas são as tentações que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria realmente que você pudesse voltar a essa aula do início, é uma aula curta, mas ela é muito bem-vinda, e faz de 1 a 5, cada um dessas tentações. Ouça elas de novo e pense, de 1 a 5, eu busco ser cuidadoso demais? Por isso que eu não evangelizo? De 1 a 5, será que ser realmente inteligente é uma tentação para mim e é por isso que eu não compartilho sobre Jesus? Será que fazer amizade é uma tentação para mim? 1 a 5. Ser um exemplo silencioso? 1 a 5. Ser realmente generoso? Ser realmente encarnacional? Ser realmente ocupado? 1 a 5. Avaliem vocês mesmos e compartilhem, se quiser, no grupo do WhatsApp, ou compartilhem com alguém. E orem por isso, para que Deus ele quebre essas tentações, que vocês vençam essas tentações e não se deixem cair nessas tentações. Mas que Deus impulsione vocês a pregarem o evangelho além de toda desculpa e tentação. E o meu desejo, concluindo essa aula e fechando esse módulo da Escola de Evangelistas, é que essas ferramentas realmente sirvam para você como um auxílio para a nossa tarefa de evangelização, que é tão urgente. E essa tarefa ela vai durar até a grande vinda de Jesus, a vinda do grande rei. Espero profundamente que essa aula sobre as tentações, elas quebrem, estilhaçem todas as nossas desculpas e que possamos realmente nos comprometer com a evangelização dos perdidos. Até o próximo módulo, pessoal.